Olá, são todos muito bem-vindos ao Bit by Bit, onde a gente revisa as notícias mais importantes do dia para os mercados. Já vamos abrir aqui com notícias dos Estados Unidos. Encomendas à indústria sobem 0,2% em setembro, ante agosto, como previsto. O resultado veio em linha com a expectativa de analistas consultados pelo Wall Street Journal. Excluindo-se o segmento de transportes, as encomendas tiveram alta mensal de 0,7% em setembro. Sem o setor de defesa, porém, houve uma queda de 0,5%. O Departamento do Comércio também revisou para baixo o dado de encomendas à indústria de agosto em relação a julho, de um avanço de 1,2%, porém revisado caiu para um avanço de 1% apenas. Saiu também os dados da pesquisa da ADP com a Moody's sobre a variação de empregos nos Estados Unidos. E segundo essa pesquisa, foram criados 571 mil novos empregos nos Estados Unidos. Lembrando que há um tempo atrás a gente trouxe os dados de abertura de vagas, esse aqui é de empregos já ocupados. E a taxa de desemprego da zona do euro cai a 7,4% em setembro, o que foi 7,5% em agosto, caiu para 7,4% em setembro, segundo os dados com ajustes sazonais divulgados nesta quarta-feira pela Agência Oficial de Estatísticas da União Europeia, a Eurostat. O resultado surpreendeu analistas consultados pelo Wall Street Journal, que previam a manutenção da taxa em 7,5%. A Eurostat estima que havia 12 milhões e 79 mil desempregados na zona do euro em setembro. Em relação a agosto, o número de pessoas sem emprego na região teve uma queda de 255 mil pessoas. Falando agora sobre a economia brasileira, a balança comercial registra superávit de 2 bilhões em outubro, informa o governo. Ao todo, exportações em outubro somaram 22,5 bilhões de dólares e as importações 20,5 bilhões de dólares. O saldo foi 54,5% menor se comparado ao mesmo período de 2020. Apesar do saldo ter sido menor em 2021, o volume de exportações e importações foi maior se comparado a outubro de 2020. De janeiro a outubro, o superávit acumulado somou 58,6 bilhões de dólares, segundo dados do Ministério da Economia. O valor é recorde para o período referente aos 10 primeiros meses do ano, conforme a série histórica iniciada em 1989. No acumulado do ano, as exportações somaram 235,9 bilhões de dólares, enquanto as importações atingiram 177,3 bilhões de dólares. E agora uma notícia muito importante que saiu durante a tarde: o Fed, Banco Central Americano, reduzirá a compra de títulos em 15 bilhões de dólares por mês a partir do final de novembro. O tapering, que é a redução do ritmo de compra desses títulos, começa no final desse mês, com uma redução de 15 bilhões de dólares no programa de compra dos papéis, sendo uma redução de 10 bilhões nos treasuries americanos e de 5 bilhões em bônus atrelados a hipotecas. A redução também será acelerada no mês de dezembro. Esse é o primeiro passo para retirar a enorme quantidade de apoio que a autoridade monetária tem fornecido aos mercados e à economia. Na prática, esse estímulo vem da compra, até o momento, de 120 bilhões de dólares mensais em títulos, sendo 80 bilhões em treasuries e 40 bilhões em títulos da dívida americana em bônus atrelados a hipotecas, além da manutenção da taxa de juros muito próximas a zero, numa banda entre 0 e 0,25%. A taxa de juros, porém, não foi alterada nessa reunião do FONC. O comitê FONC, equivalente ao nosso Copom, disse que a mudança veio à luz do progresso substancial que a economia fez em relação às metas desde dezembro passado. O documento, contudo, ressaltou que o Fed não está em um curso pré-estabelecido e fará ajustes no processo, se necessário. Então essa é uma decisão que já era largamente esperada, mas ainda assim é sempre bom estarmos atentos às decisões do Banco Central Americano. Passando para o cenário corporativo, o CAD recomenda a aprovação da venda da Oi Móvel, mas com restrições. A superintendência do CAD recomendou que a operação envolvendo a venda dos ativos móveis da Oi para o consórcio TIM Claro e Vivo seja aprovada com a adoção de remédios que mitiguem riscos concorrenciais. A análise realizada pela superintendência demonstra que o ato de concentração tem potencial de diminuir o incentivo para que TIM Claro e Vivo forneçam esse acesso a outros concorrentes, afirmou o CAD em nota. Para mitigar os problemas concorrenciais, a superintendência negociou com as empresas um acordo de controle de concentrações, que inclui compromissos de oferta, de compartilhamento e de aluguel de espectro adquirido da Oi em municípios com menos de 100 mil habitantes. O caso agora será avaliado pelo Tribunal do CAD, responsável pela decisão final. O órgão terá até 240 dias, prorrogáveis por mais 90, para concluir o julgamento da transação. Isso daí, que era uma das farpas no pé do acionista de Oi, parece que está cada vez mais próximo de se resolver. Mais uma notícia do CAD, que multa a Rumo em 247 milhões de reais por prejudicar a atuação
situação de rival. A penalidade refere-se a uma investigação aberta em 2016 após a rival Agrovia alegar que dependia da Malha Paulista, controlada pela Rumo para transportar açúcar até o Porto de Santos, mas que a empresa estava criando empecilhos e que devido a isso a Agrovia teve de encerrar suas atividades. A denúncia foi reforçada por investigação da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, que detectou indícios de irregularidades envolvendo as mesmas empresas. De acordo com as investigações, a Rumo interditou o pátio Santa Adélia, em São Paulo, então essencial às atividades da Agrovia, impossibilitando a empresa de prestar serviços aos clientes no período entre safra. A manutenção do pátio, segundo a ANTT, era de responsabilidade da própria Rumo. A Agrovia não conseguiu manter suas atividades e se retirou do mercado ainda em 2016. Dessa forma, parte considerável da demanda antes atendida pela Agrovia foi realocada para a Rumo, que se beneficiou da ausência da concorrente no mercado, concluiu o CAD. Passando para falar da Raízen, que compra barcos e rodados para entrar no Paraguai, onde vai operar sob a marca Shell. A aquisição foi de 50% da Barcos e Rodados, sociedade com sede no Paraguai. O valor da compra foi de 121,9 milhões de dólares, sendo que 31,9 foram pagos da data da assinatura do contrato e outros 90 milhões serão pagos em 5 parcelas anuais. Na mesma data, a companhia fechou um contrato que regula o direito de uso da marca Shell para barcos e rodados e um acordo de acionistas que instrui as relações das partes como acionistas da Barcos e Rodados. Agora, para falar da Ambipar e ESG Environment, que compram Ecológica Resíduos na Paraíba. A Ambipar e a Environmental ESG informaram ao mercado nesta quarta-feira a aquisição da Ecológica Resíduos, por meio de sua controlada indireta, a Ambipar Environmental Nordeste. Além de expandir a presença da companhia na região Nordeste, de acordo com a Ambipar, a compra permitirá a ampliação do escopo do contrato de fornecimento de resíduos processados como matéria-prima e a geração de sinergias na valorização de resíduos. A Ecológica Resíduos, adquirida, atua na Paraíba e faz parte do grupo Ecológica Nordeste, que já foi 100% adquirida pela Ambipar. Então a Ambipar já era dona da Ecológica Nordeste e comprou o resto da Ecológica Resíduos. Com a aquisição, a empresa se torna a Ambipar Waste to Energy, consistente com um plano estratégico de crescimento da companhia, com o aumento da capilaridade, captura de sinergias e potencial maximização das margens e retorno. Os valores não foram divulgados. Agora falando de Nubank, que convida seus clientes a serem sócios durante seu IPO. Então a gente já estava informado que o Nubank tinha feito o pedido de IPO lá na NYSE, lá fora, e da emissão de BDRs aqui no Brasil, aqui na B3. E a notícia agora é que ele decidiu criar um programa voltado para os clientes, onde ele vai doar entre 18,3 milhões e 22,9 milhões de BDRs para os clientes, uma proporção de no máximo 1 BDR por pessoa, respeitando uma ordem de inscrição. Para custear o programa batizado de Nos Sócios, o Nubank vai desembolsar 180 milhões a 225 milhões de reais, tendo como base o preço médio estimado de 9,82 por BDR, que será vendido no IPO. Para quem for cliente do Nubank e quiser se inscrever a partir do dia 9 de novembro, vocês verão as instruções para aceitar no app do Nubank. Agora vamos falar da 3G, que abre mão do controle da Americanas para unificar as empresas. A 3G decidiu abrir mão do controle societário da Americanas, uma companhia que detém há 40 anos. A decisão nada trivial de diluir o comando no mercado sem prêmio responde às demandas de minoritários e analistas por simplificação da estrutura societária da companhia, que havia unido operações físicas e online em uma empresa e a holding de controle em outra. Então a Americanas SA vai absorver as lojas Americanas e cada acionista de Lame 3 ou 4 receberá 0,186 ação de Amer 3 para cada Lame 3 ou 4. Os sócios da 3G passarão a ter 29,2% da companhia consolidada. E como forma de garantir que o ex-controlador tem uma posição e presença relevante como acionista de referência, não se dará por costuras complexas em acordo de acionistas ou veículos externos, mas por uma pós-on-pill de 15%, assim também bloqueando concorrentes ou eventuais aventureiros. Então aí os controladores da Americana vão diluir a sua posição e vão unificar os papéis, porque tá confuso, né? A gente tinha a holding, que só era holder de uma empresa, que era a das operações da Americana, mas tinha 2 papéis sendo negociados, e agora isso vai ser unificado. E essa pós-on-pill de 15% quer dizer que se algum outro player começar a adquirir as ações da empresa com o objetivo de se tornar controlador, ao alcançar os 15% de detenção da empresa, ele será obrigado a fazer uma OPA, uma oferta pública de aquisição. Isso é uma forma de desincentivar que outras instituições façam grandes posições em busca do controle societário da Americanas. Agora vamos falar de JBS, que conclui a aquisição da companhia australiana Huon, marcando presença no setor de aquicultura. A compra foi de 100% das ações da companhia australiana. A aprovação é a última necessária para a aquisição da companhia, que será efetivada 17 de novembro de 2021, segundo a JBS. A Huon é a segunda maior empresa de aquicultura de salmão na Austrália, com operações verticalmente integradas, situadas na Tasmânia, abrangendo incubatórios, aquicultura marinha, colheita, processamento, marketing, vendas e distribuição. A aquicultura
piscicultura são técnicas aí de reprodução de animais marinhos, né? Então é uma agricultura do mar, para simplificar. E aí a gente vê mais um passo da JBS em diversificar a sua gama de produtos. Passando agora para falar do Banco Pan, que divulgou seus resultados do terceiro trimestre. Teve um lucro de 191 milhões de reais, uma alta de 12% em um ano. Porém, na comparação com o segundo trimestre desse ano, é uma queda de 5%. A carteira de crédito expandida encerrou o terceiro trimestre com saldo de 33,262 bilhões de reais, um crescimento de 3% na comparação trimestral e de 31% na base anual. A inadimplência acima de 90 dias ficou em 5,8% em relação aos 5,4% no segundo trimestre. A despesa líquida de provisão de créditos totalizou 378 milhões de reais, frente aos 285 do segundo trimestre e aos 300 milhões do terceiro de 2020. E o banco fechou com 15,2 milhões de clientes, uma alta de 22,6% na base trimestral. Desse total, apenas 52% são clientes ativos. E hoje eu não trouxe nenhuma notícia do universo de criptomoedas, mas eu trouxe aqui um dado interessante. Esse gráfico aqui mostra a quantidade de bitcoins ilíquidos, ou seja, que não têm liquidez e que dificilmente vão ser vendidos no mercado. E a gente vê aqui que a gente está praticamente na mesma alta que nós estivemos em 12 de abril. Em 12 de abril, a gente estava aqui perto de fazer as nossas máximas lá de abril desse ano. Então temos aí mais um sinal positivo sobre o Bitcoin. Passando agora para as principais altas e baixas do Ibovespa. Nas altas nós temos aqui Lame 4 subindo 13,33% no dia de hoje, depois do anúncio da unificação dos papéis. Temos também Localweb subindo 9,07%, Grupo Soma 8,9%, a TIM subindo 8,38%, a PET subindo 7,82% e a Edux subindo 6,84%. No lado das quedas, a gente tem a Vale despencando hoje, derretendo 7,59%. A Bradespar, que é uma holding cuja principal posição é a própria Vale, também caindo nível similar. Uzi Minas caindo 5,57%. Metalúrgica Gerdau caindo 4,64%. CSN caindo 4,58%. Então essas primeiras largamente atreladas ou a commodity do ferro ou ao aço. Mas também temos aqui o Pão de Açúcar, o grupo GPA caindo 4,32%. No mapa da S&P 500, depois daquela decisão do Fed, nós vemos um dia largamente verde. Com uma leve exceção para as empresas de petróleo e gás e talvez um pouco as utilities, a gente vê um dia majoritariamente verde. Olhando para o fechamento do Ibovespa, a gente vê uma subida de 0,06%. Mas vamos lembrar que a Vale, que derreteu hoje, tem um peso enorme no nosso Ibovespa. Então, se a gente olhar para outros índices, como o índice de dividendos, temos uma subida de 1,47%. O índice ESG, uma subida de 2,49%. O índice de small caps, ainda mais, uma subida de 3,12%. Então eu diria que hoje foi um dia bom para a Bolsa Brasileira, apesar do Ibovespa não refletir isso. Agora, para os nossos fundos imobiliários não está sendo bom. Mais um dia de queda, hoje caindo 0,31%. O S&P 500, como já era de se esperar, fechando em mais uma máxima histórica, subindo 0,65% no dia de hoje. Mesma coisa Nasdaq, máxima histórica, subindo 1,08%. O índice da Alemanha está batalhando com essas altas aqui, tentando fazer uma máxima histórica também, mas hoje fechou subindo apenas 0,03%. Nas madrugadas tivemos mais um dia de queda para o índice de Hong Kong, uma queda de 0,3%. Japão numa situação similar, uma queda de 0,43%. Os juros do Tesouro Americano de 10 anos deu uma subida de 3,61%, fechou pagando 1,60% ao ano. Commodities não estão indo bem, o petróleo cru caiu 3,43%, o ouro caiu 2,11% e o nosso BDR de ETF da prata caiu 3,31%. Uma exceção das commodities seria aqui o gás natural, subindo 5,7% até o momento. O ETF de empresas ligadas à mineração de urânio também está indo bem hoje, uma subida de 8,41%. Nas criptomoedas, o Bitcoin tentou cair bastante ao longo do dia, mas agora está com uma queda pequena de 0,74% aos $62.790. Cardano está subindo 6,18%, vindo de encontro à média móvel de 20 dias. Quem está se comportando bem mesmo hoje é a Avalanche, subindo 8,9%, e a Solana subindo 8,47% até então. Solana fazendo máximas históricas e a Avalanche chegando perto das dela. O Bit by Bit vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever, dar aquele like e a gente volta amanhã.